Olá amigos e visitantes, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Elétron Livre. Eu sou José Francisco, sou técnico em eletrônica há cerca de 34 anos e no vídeo de hoje, pessoal, eu vou estar fazendo uma demonstração sobre a placa do portão automático Rossi, que é essa placa aqui, ó. Essa aqui, ela é uma placa KXH30 e eu vou estar falando sobre a fonte chaveada dessa placa. Aqui ó, nós temos uns capacitores, nós temos um transformador, tudo isso aqui ó, faz parte da fonte chaveada dessa placa. O que acontece? Durante esses 34 anos eu trabalhei nesse segmento de eletrônica, né? Eu consertei durante muitos anos televisores, videocassete. Na época em que eu comecei, os videocassetes estavam no auge, né? E eu consertei muito desses aparelhos, além de muitos outros, como aparelhos de som, né? As parabólicas, depois vieram as parabólicas, né? Eu consertei muito receptor de parabólica, né? Depois de um tempo, eu passei para o segmento de segurança eletrônica. E nessa época eu instalei muitos portões automáticos, né? E essas placas, normalmente, eu consertava elas. Então, em função disso, eu vou estar fazendo essa matéria sobre a fonte chaveada dessas placas. No caso aqui específico, é uma placa da Rossi, né? Que eu instalei bastante, né? Desses motores. E eu vou estar falando sobre a fonte chaveada dessa placa. Eu tive que fazer o reverso, né, da engenharia eletrônica, né, fazendo o diagrama esquemático dela, né. Então, nós vamos estar analisando o princípio de funcionamento, como é que ela funciona, e também os principais problemas que acontecem com elas, né? Mas antes, eu gostaria de pedir, se você está aqui no canal pela primeira vez, eu gostaria que você assinasse o meu canal e marcasse também lá o sininho, porque toda vez que eu postar um vídeo, você certamente será avisado. Também você pode compartilhar com seus amigos esse vídeo, né? Afinal, ele é uma informação, né, para quem mexe nessa área aí, nesse segmento. E também não deixe de dar o seu like. Para mim, isso é muito importante. Então, desde já, eu agradeço e vamos lá para o diagrama ver como realmente funciona. Ok? Vamos lá? Então, pessoal, como eu falei, aqui eu tenho o princípio da fonte, né? Que é onde entra, aqui onde está o fusível, entra um lado da rede elétrica e aqui na parte de baixo entra o outro lado da rede elétrica. Ambas, elas entram aqui, ó. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Esse lado de baixo aqui, ó, ele entra no diodo D3, no anodo do D3 e no catodo do D6. Já o outro lado aqui, ó, da rede, tá aqui, ó, entra a rede aqui, passa por um fusível, passa por um resistor, que é um resistor de proteção também, né? E ele entra também aqui no diodo D2 e no diodo D6, ou melhor, no diodo D5, entra no meio dos dois aqui. Antes, pessoal, eu gostaria de falar o seguinte, aqui, ó, como vocês estão vendo aqui, ó, é um resistor, é o R40. Eu coloquei apenas a posição dele na placa de circuito impresso. Eu não coloquei valores. Mas, para quem faz manutenção, só de identificar aqui a posição dele na placa, ele já vai ver o valor que tem ele lá, no caso, no circuito, né? Aqui eu tenho, ó, no catodo dos diodos, do D2 e do D3, eu tenho a tensão de mais B. Essa tensão aqui, ela já sai contínua. Ela entra aqui, ó, né, nas extremidades desses dois diodos e nas extremidades desses dois diodos aqui de baixo, ela entra tensão alternada.
E ela sai aqui, ó, já sai retificada, sai tensão contínua. Tem os capacitores de filtro aqui, né? E eu tenho também aqui, ó, deixa eu diminuir um pouco aqui, para que vocês vejam. Aqui eu tenho o transformador, que é o TR1, né? Eu tenho o CI-LNK, que vai trabalhar junto com o transformador. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho para que vocês possam ver. Aqui, ó, ele é um CI-LNK625DG. Aqui, ó, é o seguinte, funciona da seguinte forma. A tensão que sai lá do mais B, ela sai daqui, ó, sai aqui a tensão contínua do mais B. Ela vai entrar aqui, ó, tá vendo? Ela entra aqui nesse mais B, entra aqui no transformador, passa pela bobina do transformador e ela chega no terminal 4 do CI-LNK. O que acontece? Esse CI aqui, ó, dentro dele tem um MOSFET. E o terminal 4 é exatamente o dreno do MOSFET. Então a tensão entra no dreno e a hora que ele gatilhar através do gate, né? A hora que saturar ele, essa tensão aqui, ela vai passar para esses outros terminais, os 5, 6, 7 e 8 que estão interligados. Aqui são os terminais do source, né? Então ela entra no dreno, que é o pino 4, e sai no source, né? O que acontece? Aqui, ó, no mais B, a tensão que entra aqui, ela é positiva. Do lado de baixo, aqui do lado de baixo, ó, nesse terminal aqui, ó, exatamente aqui no anodo do diodo, ela sai já negativa. Nós sabemos que a tensão que entra num transformador ou num circuito qualquer, o lado que ela entra é positivo, que é o caso do mais B aqui, e o lado que ela sai é o lado negativo. Então, ela entra aqui no terminal 4 e vai para o terra. Quando isso acontece, deixa eu diminuir um pouco aqui para a gente entender. Quando isso acontece, é criado um campo magnético pelo efeito da circulação da corrente aqui no transformador. E esse campo magnético, ele vai induzir uma tensão aqui nesse secundário. Aqui seria o secundário do transformador. Então, essa tensão induzida, ela vai ser retificada por esse diodo, esse cara aqui, ó, o D1B, ele vai retificar essa tensão e ela vai entrar aqui, ó, nesse circuito integrado, esse U67805. Esse circuito integrado, ele é um regulador de tensão. Ele vai entrar uma tensão aqui, que é cerca de 15 volts, e essa tensão vai sair do outro lado aqui, 5 volts, para alimentar o microcontrolador da placa e mais alguns outros componentes. É assim que funciona. Aqui, o que acontece? Nós temos também aqui, no circuito integrado, nós temos esse circuito que vai aqui no pino 1 dele, é o circuito de feedback. Como que funciona o feedback? Vamos imaginar que na entrada da rede, por algum motivo, essa tensão de 220 que entra aqui, ó, que no meu caso aqui, na nossa região, a rede ela é de 220 volts, então vamos imaginar que em algum momento, por algum motivo, essa tensão aqui diminuiu. Digamos que ela caiu aí para 200 volts, né? Um exemplo. Se ela caiu a tensão na entrada, obviamente ela vai cair também na saída. Então aqui na saída, no mais B, nesse mais B aqui, ó, nós vamos ter uma tensão menor. E obviamente, se essa tensão é menor aí, ela vai entrar aqui também, ó, no transformador, ela vai entrar uma tensão menor. Deixa eu diminuir aqui. Diminuir um pouco aqui para a gente ver o circuito todo. Então, ela vai entrar aqui uma tensão menor. Quando isso acontece, obviamente, esse enrolamento que está aqui, ó, esse secundário, ele vai gerar uma tensão menor.
E ele gerando uma tensão menor, isso em função da oscilação, que também vai diminuir. É lógico, se a tensão diminui, o campo magnético que é gerado no transformador aqui, ele também é menor. E se o campo magnético ele é menor, obviamente, esse enrolamentozinho de baixo aqui, ó, dessas 3 espiras, ele vai produzir uma tensão menor. Essa tensão sendo menor, ela vai chegar aqui, ó, no pino 1 do CI LNK, e esse pino 1 é exatamente o feedback desse CI. O que acontece? Quando o pino 1 identifica que a tensão que chegou aqui é menor, ele vai fazer o MOSFET que tem dentro do CI, ele vai fazer o MOSFET oscilar mais. E o CI, e o MOSFET oscilando mais, ele vai aumentar aqui, ó, aqui no pino 4, a onda que sai aqui, ó, que é uma onda quadrada, ele vai aumentar essa oscilação. Aumentando essa oscilação, obviamente, vai produzir um campo magnético maior e, consequentemente, essa tensão que saía aqui no secundário, que teria caído em função da tensão que chega também ter sido menor, obviamente ela vai fazer essa correção. Vai aumentar também proporcional à quantidade de oscilação que vai acontecer aqui no transistor MOSFET que está dentro do circuito integrado, né? É assim que funciona. É a função do feedback. Caiu a tensão aqui, o feedback aqui, ó, vai identificar e vai fazer o MOSFET oscilar mais para compensar essa perda de tensão. A mesma coisa acontece também se, porventura, essa tensão aqui, que é de 220, de repente, ela, por algum motivo, ela subir para 240, um exemplo, aqui, essa tensão aqui, ó, de mais B, ela também vai sair retificada e vai sair uma tensão maior, cerca, no caso, de 240. O que acontece? Ela vai entrar também 240 aqui. O que vai acontecer? Como ela entrou alta, obviamente o MOSFET vai oscilar muito mais e o campo magnético aqui será muito maior. Consequentemente, haverá aqui no secundário uma tensão também muito maior. Então, nessa hora, entra novamente em ação o circuito do feedback. O que acontece? Esse enrolamento aqui secundário, ele vai produzir também uma tensão maior. Aí o circuito de feedback lá dentro do circuito integrado, LNK, ele vai identificar que a tensão está alta. E aí ele vai pegar esse MOSFET e vai fazer ele oscilar menos. E, consequentemente, o campo magnético será menor e, obviamente, a tensão no secundário ela será produzida também menor. É assim que funciona a parte do feedback. Aqui também, pessoal, nós temos esse circuito aqui, ó, que é o D12, o R46, o C4 e o R45. Esse circuito aqui é o circuito Snumber, que chama, né? Ele é chamado de Snumber. Para que serve esse circuito? É o seguinte, a tensão que entra aqui, ó, como nós vimos no mais B, ela é uma tensão positiva. Do lado de baixo, ela é uma tensão negativa no momento em que o MOSFET está conduzindo, no momento que ele está saturado, ou seja, fechado do pino 4, que é o dreno, para os demais pinos de baixo aqui, ó, que é o source. Quando ele está fechado, ele está saturado no caso, então esse lado aqui da bobina, ele é o lado negativo. Acontece, pessoal, que isso aqui, ó, ele trabalha numa frequência muito alta. Então, o MOSFET, ele fica ligando e desligando milhares de vezes por segundo. O que acontece? Quando ele desliga, o transformador aqui, ó, ele gera um campo
é um campo magnético contrário. O que é um campo magnético contrário? Antes, quando aqui era positivo, aqui no mais B e aqui era negativo, o campo magnético ele se expandia. Então, ele gerava uma tensão em um sentido, né? Vamos imaginar que essa tensão ela for gerada no sentido positivo, né? Semiciclos positivo. Quando o MOSFET corta, embora seja num tempo muito curto, aí inverte. O campo magnético ele se retrai. Quando o campo magnético se retrai, inverte. Aqui que era negativo, ó, exatamente nesse ponto aqui, onde eu estou apontando com a setinha, ele fica positivo e o lado de cima, que seria o mais B, ele fica negativo. Então, ele gera uma tensão no sentido contrário. E essa tensão no sentido contrário, ela tem tendência a sair aqui no mais B, ela vai sair aqui no mais B, e ela vai entrar aqui, pessoal, olha, ela vai entrar aqui nesse mais B, voltando na rede elétrica, né? E para isso não acontecer, o que foi feito? Foi desenvolvido esse circuito aqui, ó, que chama Snumber. O que acontece? Se a gente for analisar no primeiro momento, com a tensão positiva desse lado e negativa desse lado, o que acontece? Essa tensão, ela pode passar pelos resistores, mas quando ela chegar aqui nesse diodo, ela vai encontrar o sentido reverso do diodo, que no caso é o catodo. Então imagine, positivo, que está chegando aqui, chegou no catodo do diodo, que é o sentido reverso dele, ela não vai passar pelo diodo, porque está polarizado reversamente. Mas, quando acontece o contrário, quando aqui vira positivo e de cima vira negativo, aí sim, olha só, se aqui é positivo e está no positivo do diodo, que é o anodo, aí sim, ele vai conduzir. Ele vai conduzir, vai passar pelo resistor, vai carregar esse capacitor e ela vai se anular. Ela vai se anular aqui, ó, porque ela chega do lado de cá, que no caso é negativo, e vai acabar sendo anulada. Então ela morre por aqui, ela não segue para frente para chegar aqui na saída da fonte, né? No mais B no caso, né? Então é assim que funciona. E é essa a função do circuito Snumber, isolar essa tensão que é gerada no sentido contrário, né? Bem, aqui no secundário nós tem a tensão que é gerada, né, pelo transformador nessa bobina. Nós temos o transformador, ou melhor, nós temos o diodo D1B, que é o que vai gerar, que é o que vai retificar, né, a corrente, tornar ela contínua. Vai ser filtrada aqui por esse capacitor, né? Ela vai entrar aqui no CI U6, que é um CI regulador de 5, né, 5 volts, é uma tensão de 5 que regula, é o 7805. Ela vai entrar aqui e vai sair do lado de cá, uma tensão de 5 volts, né? Tem aqui os filtros, né, que é o filtro da tensão de 5. E eu tenho aqui, pessoal, eu quero mostrar para vocês aqui com relação ao terra. Essas setinhas aqui, ó, ela significa que é o terra, né, o ground da tensão de 5 volts do secundário. Se a gente for observar aqui, ó, esse aqui é um terra, que é o terra do secundário da fonte, e esse aqui, ó, esse ground aqui, ele é o terra do primário da fonte. A gente percebe aqui, ó, que ele é isolado do terra do secundário, são terras distintos. Ou seja, se eu for medir uma tensão aqui, ó, no pino 4 do circuito integrado, eu tenho que medir com relação a esse terra, que é do primário da fonte, né? Já aqui no secundário é diferente. Se eu for medir essa tensão que entra aqui no circuito integrado ou a que sai, eu tenho que medir em relação a esse terra. São terras distintos, né?
Eles são separados, né? Para que fique bem claro isso aí, né? Na hora de fazer as medições tem que analisar isso aí. Então, pessoal, eu espero que esse vídeo ajude vocês, né? Como eu disse, se você está aqui pela primeira vez, eu gostaria que você assinasse o meu canal, que você compartilhasse esse vídeo com seus amigos, que você também não esqueça de dar o seu joinha. Desde já eu agradeço a todos e me aguardem até o próximo vídeo. Um abraço a todos.